Pessoas continuam sendo o grande ativo das organizações e cada vez mais estão merecendo abordagens que estão na última fronteira da ciência comportamental. Hoje nós vamos tratar de uma maneira de otimizar o capital humano das organizações a partir das metodologias que vêm sendo encontradas, que vêm sendo disponibilizadas, como a apresentada pela nossa presença de hoje. A nossa presença de hoje é da coach e analista comportamental DISC, Imaculada Souza, com quem nós vamos conversar. E vamos conversar, Imaculada, sabendo o que é analista comportamental DISC, que é uma expressão nova, pelo menos para mim. O que é analista comportamental DISC? Bom, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite. Prazer meu. E eu adoro falar sobre o que é o analista comportamental, porque é uma profissão relativamente nova, muito contemporânea. E o analista é aquela pessoa que ela tem a habilidade de interpretar gráficos. Esse gráfico é gerado no gráfico DISC, que geralmente é por uma plataforma, no meu caso pelo INAC Performa. Tá, mas um gráfico DISC ainda continuamos, eu e o telespectador, sem saber nada. O que é um gráfico DISC? Bom, é um relatório que traz vários índices em gráficos, onde nós analisamos a pessoa. Então, todos nós somos DISCs, é até uma hashtag que eu criei no Instagram, né? Hashtag todos somos DISCs. Se procurar lá, vai achar um monte de publicação. Que todos nós temos dimensões de perfis comportamentais, que podem ser dominantes, influentes, estáveis ou analíticos, que é a nomenclatura que o INAC Performa dá para esse relatório, que é gerado numa plataforma online, que nós trabalhamos com as pessoas. E esse relatório me dá indicadores para eu entender o que eu preciso trabalhar para desenvolver essa pessoa. Calma. O relatório te dá indicadores sobre as características de cada perfil desse. De cada perfil. Vamos repetir, você tem um dominante... Influente, estável e o analítico. Então esse relatório te define as características de cada um. Isso, ele me dá em percentuais um gráfico com o percentual de cada um, porque ninguém é uma coisa só. Sim. Ninguém é só dominante, só influente, só estável, só analítico. Nós somos a combinação dos quatro. Tanto que tem hora que nós estamos ou mais alegres, ou mais eufóricos, ou mais tristes. Estamos alguma coisa, nós não somos. Alguma coisa, exatamente. Mas o gráfico me dá o que é mais predominante em você, de acordo com a metodologia que foi instaurada lá na década de 20 pelo William Marston. E a partir dessa identificação você faz a adequação para que função aquela pessoa deve desempenhar, qual atividade que ela se encontra mais... É muito amplo. Eu trabalho com coach de carreira também e coach executivo. Então, por exemplo, se é um gestor que foi recentemente promovido e ele tem problemas na gestão dele, a gente identifica que problema que ele tem com a equipe. Porque hoje em dia nós estamos trabalhando com inteligência emocional. Capacidade de socializar. Isso, aqui é inteligência comportamental. É como que ele vai trabalhar com essas pessoas de uma forma que elas deem o resultado que a empresa precisa e sem mandar. A gente trabalha características de liderança. Então, se ele tem um perfil que é muito dominante, que tem dificuldade com pessoas, nós trabalhamos habilidades do outro perfil, que é o influente ou estável, por exemplo, que são perfis de conexão com pessoas. Porque ele já é naturalmente dominante, né? Aquelas características não precisam ser reforçadas. Exatamente. Aí vai repor aquilo que não tem, vai prover aquilo que não tem. E o interessante é que todos os perfis têm pontos fortes e pontos fracos, ninguém é perfeito, não tem. O que nós fazemos com os pontos de melhoria? Dá um jeito para trabalhar a pessoa, desenvolvê-la, para que esses pontos de melhoria não atrapalhem ou a carreira, ou a equipe, ou a empresa inteira. Então, a gente trabalha para neutralizar esses pontos negativos. Na verdade, isso tem muito de autoconhecimento, né? Com certeza. Muito de autoconhecimento. Diz que, para mim, ele não é nem uma chave, ele é uma porta que a pessoa entra e olha para si mesma. Na hora que a pessoa lê o relatório, que são mais de 20 páginas, ela começa a se ver ali. Teve uma pessoa que falou comigo, nunca ninguém me falou tão bem o que eu sou. Porque é avaliado com milhões e milhões de pessoas com perfil igual ao seu. E avaliação feita por questionários? Questionários. São perguntas que ela vai respondendo e dependendo da empresa que contrata, a gente ainda tem o feedback 360 graus. Que além do DISC, ele manda esse questionário para outras pessoas para que elas respondam a respeito dele. Então, ele tem a visão dele, o que ele acha dele, e a visão dos outros em relação a ele. É muito interessante. Na verdade, são 3 dimensões, que eu disse que talvez não sei se chegou ainda. O que eu acho de mim, o que você acha de mim, e o que eu sou de fato, que às vezes nem é o que eu acho. Que nem eu sei, exatamente. E é interessante que às vezes acontece um choque, principalmente no caso de uma gestores. Surpresa ou uma decepção. Ou uma decepção. Tem muitas pessoas que olham e falam, eu não sabia que as pessoas pensavam isso de mim, porque não existe diálogo, né? Hoje em dia as pessoas não conversam, ficam nos celulares, na televisão, na internet, e elas não se comunicam.
E agora a gente está na era dos relacionamentos. É a era de você se relacionar melhor com as pessoas. E isso é que vai definir o sucesso das organizações. Não, na verdade, então é um mapeamento comportamental, né? Mapeamento de atitudes. Isso. E com o DISC nós temos a condição de mapear cargos. Então, o mapeamento de um cargo de vendedor é diferente do mapeamento... Ele vai requerer a predominância de um tipo desse. Exatamente. Qual que é melhor? E dependendo do tipo de vendedor, ele precisa ser mais analítico ou mais influente. Aí depende. Tudo vai depender das metas da empresa. E existem correlações assim mais óbvias entre os tipos e as atividades, profissões, tipo assim, você partir de um vendedor, mas não pode partir assim, por exemplo, quais são as funções mais adequadas ao tipo dominante, ao tipo inteligente, ao tipo analítico? Existe esse tipo de correlação? Existe. No DISC nós temos vários mapeamentos de perfis que seriam de alta performance. Aí tudo depende. Nós temos vendedores que, se for uma área que é uma área muito analítica, que precisa de muitos detalhes na hora da venda, explicar detalhe por detalhe para o comprador, então ele precisa ser um analítico. E ter algumas características de dominância, que dominância tem senso de urgência, mais diretos e assertivos. E alguma característica do influente, mas o maior dele é o analítico. E a influência para quê? Persuasão e carisma. E você falou é conformista ou conformador? De acordo com a nomenclatura americana, seria consciousness ou conformidade. Na nomenclatura do INAC, a gente trabalha o analítico, o analítico é o correspondente, né? Isso, que ele gosta mais de regras, normas, técnicas. E esse estável? O estável. O estável, ele é aquela pessoa de conexão com outros, ele gosta de ajudar os outros, é aquela pessoa que ele harmoniza o ambiente totalmente. Então, quando a gente tem empresas que têm muito conflito, a gente busca os que são mais estáveis para trabalhar neles os pontos positivos mais ainda para que eles reforçar aquilo. Para reforçar e diminuir o conflito dentro das organizações. Mas na hora que você identifica alguém com perfil, digamos, mais dominante ou mais influente, você pode também torná-lo consciente da necessidade de competências de estável? Com certeza. Eu tenho casos de gestores muito dominantes e gestores muito estáveis, que eu estou trabalhando, é interessante, o dominante estou trabalhando características de estabilidade, são de empresas diferentes. E o estável, eu estou trabalhando características de dominância, porque os dois precisam alcançar o equilíbrio, até para conseguir com que a equipe dê o resultado necessário. A presença hoje é de Imaculada Souza, coach e analista comportamental DISC. Voltamos já. Voltamos com a presença da coach e analista comportamental DISC, Imaculada Souza. Imaculada, é sempre assim legal ter a oportunidade de conhecer recursos que permitem a gente ultrapassar o modismo, né? Ultrapassar o modismo. Quando o coach apareceu, eu achei que era um modismo, ainda mais por causa do nome inglês, né? Eu pensei que fosse modismo. Até um dia eu ouvi uma frase sobre o Jack Welch, que é o cara, né, da gestão norte-americana, falar que todo executivo faz coach o tempo inteiro. Aí eu me detive para ver com mais seriedade isso e descobri que bacana é o coach, como que ele ajuda as pessoas, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo, cara, essa metodologia de quando que você falou, o DISC? Ele foi estruturado quando essa metodologia? Ele foi estruturado em 1929. Quase 100 anos, então? Quase 100 anos, que foi o William Marston. Que ele, na verdade, é o criador da Mulher Maravilha, que é o único personagem da história em quadrinhos que consegue equilibrar as quatro dimensões de comportamento. Ele foi o cara que inventou o polígrafo, que é aquele detetor de mentiras. Detetor de mentiras. Isso. Dá um pulinho quando o cara mente. Isso, porque avalia justamente as alterações de pressão, né? E o Marston, no livro que ele escreveu, que chama As Emoções das Pessoas Normais, ele falou justamente sobre isso, que as pessoas têm algumas predominâncias. E ele baseou isso, não foi da cabeça dele, foram várias pesquisas. Então, inclusive o estudo dos humores. Inclusive o estudo dos humores, que foi lá antes de Cristo, né? Quase 300 anos antes de Cristo. Então, quando eu fiz a formação em coaching, o que mais me chamou a atenção foi a análise comportamental, que era muito pouco tempo, inclusive, era meio período só na formação inteira. E eu achei aquilo muito pouco, comecei a estudar mais. Porque eu vi que no processo de coaching, quando eu fazia o DISC na primeira sessão, eu conseguia basear todas as outras sessões em cima do DISC. E a pessoa tinha mudanças muito assim, significantes para a vida dela. E aí a gente começa a ver que não é uma coisa inventada e não é um modismo, é uma coisa que veio para ficar. O DISC, como a gente conhece hoje, que já tem assim, estudos de Geyers e outras pessoas, é dos últimos 30 anos, que aí eles estruturaram relatórios, estruturaram as estatísticas. Nós temos vários tipos de relatório no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem vários, né?
E esse específico que eu trabalho, o que eu mais gosto dele são os indicadores que ele dá, que para mim, dos que eu trabalhei com quatro tipos de relatório diferentes, para mim é o que mais me atende nos meus processos e nas minhas consultorias. Agora, você sabe que toda essa abordagem do que eu percebo hoje, e você vai chegar um tempo, né, com o seu estudo e com a sua busca das coisas, você vai conjugar tanta abordagem que daqui a pouco você vai ter os seus próprios insights e vai ter a abordagem da Imaculada. É a abordagem da né? Imaculada. O pessoal já está falando que eu estou começando a É natural que isso aconteça, é um já. processo cumulativo que de repente dá uns insights. Né? Por exemplo, o que a gente percebe é que o mais fundamental de tudo é a pessoa ter consciência daquele atributo, daquela qualidade. Né? Porque a partir do momento que ele passa a ter, às vezes a pessoa se percebe, eu sou isso, eu sou um pouco isso. Mas quando a pessoa se percebe com certas qualidades, características, vamos lá falar disso, né? Ela passa, a partir do momento que ela tem consciência, aquilo passa a existir no mapa mental dela, né? Exatamente. Ela vai tomar uma atitude em relação àquilo. Ou de reforçar, ou de neutralizar. Exatamente. A intenção é essa. O autoconhecimento, ele abre isso pra gente, né? Não tem aquela frase, conhece-te a ti mesmo? As pessoas têm medo de se conhecer. Antiga. As pessoas têm medo de se olhar no espelho e falar, e aí, o que você vai fazer de melhor hoje? O que posso melhorar hoje para poder ter uma vida melhor? As pessoas têm medo. Até porque quando elas estão na zona de conforto, elas não sabem o que está do lado de fora. O legal é quando elas conseguem passar essa barreira. Elas conseguem saber, eu tenho defeitos, mas eu também tenho muita coisa boa, muita qualidade que pode me ajudar. E só o autoconhecimento traz isso para a pessoa. Porque uma coisa é habilidade técnica, e as pessoas são contratadas pela habilidade técnica, é o que você escreve naquele monte de papel. Ou então coloca no currículo da internet. E habilidade comportamental, né? É habilidade comportamental. Lidar com o outro. Isso, lidar com o outro, essa é uma habilidade que precisamos desenvolver. Nós somos pessoas, então nós não nascemos para viver sozinhos. Está existindo formação em DISC aqui no Espírito Santo? Existe. A maioria das formações em coach já traz a formação em analista DISC, que é um pouco de tempo. Mas existe a formação em analista DISC, inclusive tem esse final de semana, que são 2 dias, 18 horas, onde a pessoa vai aprender a interpretar esses gráficos. E eu tenho casos de pessoas que... E essa jornada de 18 horas dá para poder a pessoa assimilar o suficiente para poder colocar em prática, exercer de fato ela consegue interpretar um relatório, mas a partir daí ela tem condições de... É o começo da caminhada. O começo da caminhada. A gente dá para ela essa condição, porque ela tem uma plataforma online que dá suporte, com mais de 20 ferramentas que ela pode trabalhar. E você tem feito regularmente esses cursos? Como é que está acontecendo isso? Tenho feito. Fiz 2 turmas no ano passado, agora estou na primeira turma agora e tem mais uma turma daqui a 2 semanas. Então já vão ser 2 turmas só em menos de 2 meses. E está tendo a procura, porque as pessoas estão procurando uma maneira de melhorar suas carreiras. E principalmente assim, recrutadores, né? As empresas estão pedindo o DISC no processo seletivo, porque ele é uma das formas mais assertivas de colocar a pessoa no lugar certo. É a pessoa certa no lugar certo, que é um desafio hoje em dia da maioria das organizações. Que é, exatamente, que é a grande ciência da gestão de pessoas, né? E até para promover. Eu tenho casos de pessoas que promoveram um excelente vendedor, se tornou um péssimo gerente. E aí, se você não sabe qual o perfil dele, o que pode desenvolver, o cara fica desmotivado. E aí acaba gerando a demissão, porque ele não quer voltar para onde estava o estágio anterior, porque ganha menos. E a maioria não quer voltar, e aí ele tem que ser demitido. Então, vários gestores... De cai para cima, na verdade, né? Exatamente. Então, a gente tem essa ferramenta poderosa para ajudar os empresários justamente. Nós vamos colocar, então, aqui o seu endereço... O seu endereço de contato para quem se interessa. Estou nas redes sociais interessa, também, no Face, tem o site missouzatreinamentos.com.br. Imaculada Souza. E Imaculada Souza Coach, que está lá no Instagram, me segue lá. As pessoas me sigam. Muito grato, Imaculada. Legal você trazer para nós isso. Agradeço e precisando, tirando dúvidas, pode me chamar no Instagram que eu esclareço também. Adoro falar sobre o DISC. A presença hoje da coach e analista comportamental DISC, Imaculada Souza. Até já.